Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela credibilidade e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. E neste episódio, nós fomos buscar um representante daquela área de atividade que é fundamental para a existência dos conventions bureaus e das entidades de marketing de destinos. Nós trouxemos hoje uma personalidade incrível, hein, Keila? Com certeza, ele que é o nosso grande parceiro, nosso grande incentivador, que inclusive trouxe o nosso presidente como presidente executivo do Covisit São Paulo, ele que é o nosso parceiro Orlando de Souza, presidente executivo do FOB. Orlando, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença aqui, acrescentando e trazendo mais conhecimento do quão importante é a hotelaria para os conventions bureaus. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, Keila, muito obrigado, Vanísia, prazer estar aqui com vocês, tá certo? Eu espero que eu tenha assunto e conhecimento suficiente para satisfazer a expectativa de vocês, tá certo? Quanto a ter trazido o Tony para a presidência do Convention Bureau de São Paulo, né? Pegando esse gancho aí que a Keila colocou, só para tornar mais leve o nosso programa aqui, eu diria que foi um ato de altíssima irresponsabilidade da minha parte, tá certo? Mas dizem que o que muda o mundo são, às vezes, certas loucuras, né? Isso. Então, o Tony eu e o Tony, a gente trabalhava juntos, né? Na Cor, na ocasião. O Tony era o gerente de marketing da minha área. E aí, quando eu assumi o Convention Bureau, eu entendi que a entidade ela precisaria ter um condutor dela e não seria eu, porque eu era o diretor de operações da Cor. Então, eu não teria tempo nem condições de tocar duas coisas com a importância que tem o Convention Bureau e mais a minha ação na Cor. Então, eu achava que tinha que ter um gestor dentro do Convention Bureau. Por isso, o Tony veio e está fazendo esse grande trabalho. E agora também, que desembocou na questão da Unidestinos, tá certo? Que é a união dos Convention Bureau. Acho que foi uma grande aposta. Com certeza, e você fez parte dessa história da criação da Unidestinos, né, Orlando? Pois Esteve lá no primeiro Unicongresso, lá no Costão do Santinho. Exatamente. Você foi um grande incentivador, inclusive, da criação da Unidestinos. E um incentivador não só da criação, né? Em todos os eventos da Unidestinos, assim, eu acho que a gente é muito grata, né, pelo apoio. Patrocinador. É patrocinador, então é muito prazeroso para a gente poder fazer esses reconhecimentos, né, públicos, porque às vezes as pessoas não sabem no detalhe o que acontece, né, nos bastidores. Então, muito obrigada. Mas o nosso papo aqui hoje, nós vamos aproveitar bastante o tempo dele. Eu queria fazer aqui uma volta no tempo, para quem não viu algum dos outros episódios, mas contextualizar que essas organizações que a gente representa, os Conventions e Visitors Bureau, ou as organizações de marketing de destinos que promovem a coletividade, né, da oferta turística, elas tiveram origem lá em 1896, em Detroit, né, naquele período de pós-revolução industrial, com aquele excesso de produção e as empresas tentando criar estratégias para fazer o escoamento, né, a venda dessa produção. E nós tivemos um jornalista que chegou à cidade, ficou impressionado com aquele monte de eventos e movimento que tinha e fez uma provocação justamente para a hotelaria, né? Por que a cidade não trabalhava de uma forma proativa, buscando essas convenções, em vez de deixar que elas acontecessem desreguladamente no destino? Ele fez essa provocação, né, Milton Carmichael, e justamente criou-se uma rede da hotelaria para formar a Detroit Businessman League, que veio a ser o Convention Business Bureau. Então, a hotelaria está intrínseca, né, na existência do convention. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da hotelaria no contexto do turismo e depois a gente chega ali na hotelaria com os conventions, pode ser? Pode, claro, vamos lá. Vamos contar um pouco de histórias, né? Isso. Mas você resumiu bastante bem, né? Quer dizer, essa simbiose da hotelaria e o destino é fundamental. Eu costumo sempre brincar que não tem turismo
sem meio de hospedagem, tá certo? Como é que você vai fazer turismo? Turismo é você sair da onde você está e ir para um outro local, inclusive tem aquela definição clássica, que tem que ter pelo menos um pernoite para ser considerado turista e tal, mas academismos à parte, tá certo? O turismo é isso, é você sair de onde você mora e ir para um outro lugar. Se você vai para um outro lugar, você está numa situação de fragilidade. E aí entra o que é? O conceito, o propósito de hotelaria. Hotelaria o que é? É atender alguém que está em fragilidade num determinado momento, que precisa de conforto, segurança, alimentação e tal. Isso é hotelaria. Então, a conexão entre destino e turismo, tá certo? E meios de hospedagens é fundamental. Aí alguém pode dizer, mas tem destinos turísticos que não necessariamente precisam de hotelaria. É verdade, pode ser que aconteça isso, tá certo? Aquele destino que tem aquele turismo de um dia, ou que tem um entorno com muita população e tal, e que ele consiga sobreviver sem isso daí. Mas se ele começar a pensar numa expansão, num desenvolvimento, é impossível não também pensar na questão do meio de hospedagem, tá certo? De como você acolher essas pessoas que vêm para esse destino turístico, tá certo? Então, essa conexão é fundamental. Não, e aí sim, porque a pessoa que dorme e não tem essa possibilidade do bate e volta, né? Ela vai ter uma série de outras necessidades dentro daquele destino, que nesse movimento de ir até um lugar e voltar, ela talvez leve até a sua alimentação, como a gente sabe que em alguns casos acontecem, né? Das pessoas levarem os seus piqueniques e botarem a gasolina na sua própria origem. Enfim, ela não gera, ela não aciona uma outra cadeia que é, às vezes, periférica e que deixa de se beneficiar. E aí sim a gente começa a ter esse movimento em cadeia, né, de benefícios a partir da implementação da hotelaria. E tem destinos que por anos eles deixam de ser turísticos justamente pela falta de um hotel que muda completamente esse eixo, né, de circulação. Que foi a provocação do jornalista em Detroit, tá certo? O que ele estava dizendo, na verdade, quando ele passou essa provocação para as pessoas da cidade, tá certo? Para as empresas da cidade e para os hoteleiros, né? Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês têm algo para fazer aqui, para trazer um valor agregado, e vocês não estão. Mesmo que tivesse um turismo diário, de bate e volta ali, você não está criando nenhum valor a mais para aquela cidade, tá certo? E a cidade tem alguma coisa para entregar e, no entanto, não está entregando com valor agregado, está apenas disponibilizando. É o que você falou, é o turismo bate e volta. O cara vai e volta, e pouco traz para aquele destino. Ele usa o destino, tá certo? E pouco usa o destino, criando valor no destino. Acho que essa é a mágica do negócio. Você falou uma coisa que também o Carmichael comentou na provocação dele, que era, eles simplesmente vêm ao destino porque precisam, que era o movimento, sem que se faça nenhum esforço para acolhê-los. Porque, para além de dormir, né, a hotelaria provê uma série de outros serviços necessários a esse bem-estar que você falou, né? Hoje não se trata mais de ter uma cama, né? Naquela época podia ser. Hoje, a hotelaria se especializou de uma forma, assim, é a indústria da hospitalidade, né? É o lugar onde a gente se sente em casa. E em casa, a gente tem uma série de facilidades que a gente espera ter dentro do ambiente onde você está, né? Então, queria que você comentasse um pouco dessa migração. Além das experiências também, né, Vanisa? Claro, exatamente. Assim, como se transformou esse processo, né, Orlando? Que a gente saiu lá de um momento de cama para uma experiência que as pessoas vão para... Às vezes nem sai do hotel, né, de tão bacana. Eu acho que você tem vários tipos de hospitalidade, vamos colocar um termo mais abrangente, né? Você tem aquela hospitalidade que ela é básica, fundamental para aquele destino, para aquilo que aquele destino necessita, que talvez seja uma cama, um chuveiro ou uma refeição simples e tal, para pessoas que só querem aquilo, que só querem pagar aquilo porque eles não precisam de outra coisa. Eles estão fazendo aquilo até porque tem que fazer, tá certo? É o viajante, é o vendedor que vai para uma cidade do interior, que tem que fazer a venda dele e tal, o pequeno empresário, tá certo? Que vai para isso daí, e ele não vai lá para
se aproveitar do turismo e nem quer gastar muito aquilo lá, entra na conta de operação dele, tá certo? Então, esse é um se modelo. enquadra no bate-volta, né, Orlando? Não, ou no bate-volta, ou não necessariamente no negócio. bate-volta. A pessoa precisa se hospedar numa cidade, porque ela tem que ter uma reunião no dia seguinte para fazer a venda dela, os contatos comerciais dela, mas a hospedagem dela é um custo para ela, tá certo? Ela não foi lá para se hospedar, ela foi lá para trabalhar, para fazer alguma coisa e precisa se hospedar. Então, ele quer reduzir esse custo ao mínimo, porém, com qualidade. E aí entra, então, a hotelaria econômica, tá certo? Que antigamente, vamos levar lá para trás, a hotelaria econômica era sinônimo de hotelaria porcaria. Se você tem dinheiro para pagar um bom hotel, você fica bem hospedado. Se você não tem muito dinheiro, você vai ficar num hotel porcaria. Hoje já não. Hoje você já tem uma gama de oferta hoteleira que vai desde o super econômico ao mid-scale e tudo mais, que é exatamente para prover esse tipo de coisa. No outro limite extremo é o que a Vanessa estava falando. Vamos pular toda a classe intermediária e vamos lá para os hotéis de luxo, super luxo, 6 estrelas ou a classificação que se queira dar, tá certo? Esse hotel, muitas vezes, ele é o produto turístico por si só. A pessoa vai lá exatamente para poder viver esse momento naquele hotel especial, tá certo? Que tem uma série de coisas a ofertar e que a pessoa vai para isso, tá certo? Então, dentro dessa gama, daquele que é um hotel que provê o mínimo necessário e muito bom, profissional, e aquele que te traz uma experiência extraordinária, que você faz questão de ir lá e até pagar bem caro para viver aquela experiência, no meio disso você tem toda uma oferta de hospitalidade. Isso é a cadeia hoteleira em geral. E até eu acho importante a gente comentar para as pessoas, quando a gente está falando da hospitalidade, dessas pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está aqui, né, usando, inclusive a gente não falou que nós estamos usando o estúdio de podcast novo aqui do Expo Center Norte. Muito obrigada, né, pela sessão aqui desse espaço que ficou incrível. E a gente estava aqui por um evento. E eu, como turista de negócios, eu acho que eu represento uma boa parte, escolhi uma hospedagem por conta de localização, né? Que é um dos itens mais importantes dentro da tomada de decisão do turismo de negócios, é você ficar próximo ao local do evento. Especialmente em grandes cidades. Em grandes cidades e numa situação de ontem que nós estávamos comentando, né? De uma eventual greve que durou pouco tempo. Então, a importância de você estar próximo ao destino. Então, isso foi o meu critério de escolha. E aí, eu me deparei com um lugar que teve um retrofit. Ele provavelmente, eu acho que ele até era um motel, né? Um motel que fizeram um retrofit. E ele ficou incrível. E como ele é bom naquela entrega que era a minha expectativa. Porque a gente ia chegar tarde, ia ter que acomodar cedo. Qual é a tua expectativa? Você quer uma boa cama, você quer um travesseiro bom, um lugar silencioso, uma TV que dê para aquele mínimo de entretenimento e uma ducha, né? Que ducha eu também acho, cama, travesseiro, ducha e um room service 24 horas, que eu fiquei extremamente surpreendida, porque o room service era 24 horas, com opções de alimentos, né, de, como a gente chama aqui no Brasil, comida de verdade, né, não era só embalada, e é que às vezes essas necessidades são atendidas com umas soluções simples, né, às vezes é um frigorífico, um freezer que você coloca com um forno de micro-ondas do lado e que atende a tua necessidade de alimentação. Então, como a hospitalidade transita, mesmo numa coisa muito simples, eu, com certeza, darei uma nota 8,5, 9 dentro deste hotel, que não é um hotel de 2, mas ele é um 3, pouquinho. Mas ele é limpíssimo, organizadíssimo e foi extremamente feliz no atendimento das minhas necessidades para esta viagem. Porque a gente muda, né? A mesma pessoa, numa viagem a lazer e de negócio, é diferente. Então, é isso, né? A hospitalidade pode ser nessas coisas mínimas. Então, a grande sacada aí desse hotel que você está dando como exemplo é que, muito provavelmente, ele definiu claramente o que seria a entrega dele. Tá certo? Olha, eu vou cobrar esse preço e vou entregar isso. E aquilo que ele está entregando, ele entrega o melhor possível. Ah, mas não tem luxo? Não tem luxo.
Ah, mas é bom que ele entrega? É bom que ele entrega. Isso daí é bom para o cliente, é bom porque e a garantia de entregar aquilo que você definiu e entregar aquilo com qualidade não quer dizer necessariamente que está faltando coisa. Não está faltando coisa, não. Eu defini que público que eu vou ter aqui, quanto esse público está disposto a pagar, e por esse valor que eles estão dispostos a pagar, eu vou entregar isso daqui, mas só que isso daqui que eu vou entregar vai ser muito bom. Tá certo? Não é que eu vou entregar isso daqui porcaria porque ele está pagando pouco, não. Se eles vão pagar pouco, o que eu entrego por aquilo que eu vou receber, mas de maneira muito boa e profissional, que é o que você falou. É a cama, é o travesseiro, é a ducha, é o room service, é a comida de verdade, tá certo? Pode ser um omelete, tá certo? O cardápio ter 3 Desde itens. que ele certo? seja de Mas boa vai ser bom, qualidade, mas né? vai ser bom, tá certo? Então, O cardápio era bonito, era digital, pegava o QR Code. Olha o nível de sofisticação de algumas coisas, né? QR Code no frigobar. Tinha cervejas artesanais, que não é fácil de encontrar. Não. Eu viajo muito, cervejas artesanais. Quando eu cheguei, eles estavam subindo um balde com espumante com 2 taças. Gente, assim, nós estamos falando de um hotel econômico, essa a discussão, né, do grau de hospitalidade. O cardápio tinha um serviço de designer ali, dava vontade de você pedir, não era um documento em Word, sabe? Dava todo trabalhado, tinham itens assim de frango a passarinho, que tal um aperitivo para acompanhar a sua bebida? Ele tem assim uma visão de nicho que, por estar ao lado do Center Norte, com certeza o nicho dele é o turista business, mas poucas vezes eu me senti tão atendida como com a minha individualidade de turista de negócios, como nesse hotel de ontem. Wi-Fi atrás da porta, Wi-Fi de altíssima velocidade e com bancada, com 2 tomadas, luz de cabeceira e 2 tomadas lá da cama. Gente, isso aqui é quase sonho de consumo. Ou seja, ele dimensionou exatamente qual era o público dele, qual era a necessidade desse público, falou, vou entregar exatamente o que eles querem e de boa qualidade. Ponto Perfeito. final. É assim que Nota faz. 9 no Booking, né? Não vou contar, porque pode ser que eles, como diz a Brenda, pode ser que nos patrocinem, mas eu acho que é muito pertinente, porque e aí eu acho que a gente pode falar, Orlando, porque os gestores dos destinos, eles trabalham com públicos de lazer e o público de negócio. E essa diferença, né? Talvez esse mesmo hotel, para uma pessoa de lazer, ela vai achar péssimo. Ah, lógico. Porque ela está longe de tudo, né? Mas existe bem essa dualidade, né? E às vezes o desafio para a hotelaria de ficar ter os 2 públicos juntos, como é que faz? Não, eu vou te dizer mais. Antes de responder essa questão de ficar os 2 públicos juntos, que é, de fato, uma coisa problemática, eu já trabalhei em hotel desse jeito, tá? Mas tem uma coisa importante que é exatamente você... durante o período que eu trabalhei, teve muita gente, muito investidor, que vinha para fazer contato com a rede que eu trabalhava, para querer pôr uma marca daquelas da rede no hotel deles, e eles tinham o hotel deles na cabeça. Entende? E o grande trabalho nosso era convencê-lo de que ele não tinha que fazer... Se ele queria fazer um hotel para ele, da cabeça dele, ele não tinha que ter a nossa marca. Certo? Porque a nossa marca tinha uma marca para o tipo de clientes que a gente acha que quer aquela marca e que o serviço daquela marca oferece. Mas ele não queria, ele queria a marca para colocar o tipo de hotel que ele achava que tinha que fazer, o tipo de serviço que ele tinha que fazer, tá certo? Então, essa é muitas vezes a questão que causa o problema. A pessoa quer fazer um hotel porque ele gosta de ter um hotel, ele quer fazer um hotel no terreno que ele tem e que ele teve uma vez para dar um pouco de leveza de novo, tá certo? Uma vez chegou um cara e falou assim, olha, eu tenho um terreno num lugar espetacular para fazer um hotel, Orlando. Mesmo? Onde é que é? No lugar X. Não me diga, mas o que tem no lugar X? Não, nós estamos a 15 quilômetros de tal coisa, 10 quilômetros de tal coisa, 8 quilômetros de tal coisa e 11 quilômetros de tal coisa. Eu falei, tá, então você está longe de tudo, é isso? Entende? Porque não faz o menor sentido isso. Qual é a lógica que tem? De uma pesquisa, Qual é a lógica que tem isso, tá certo? Não importa se você está a 15 de Nova York, a 12 de Paris, a 13 não sei o que lá. Você está longe de tudo, tá certo? Não dá para você colocar o hotel dentro de um lugar desse daí, ao invés de colocar no meio onde não tem nada. Então, essa é a primeira questão que tem que saber, tá certo? Ou seja, não é o hotel que você tem na cabeça, mas o hotel que para o público que você vai querer trabalhar, que é o que você falou. Ele sabe que tem o Center Norte por aqui, ele fez um hotel para esse tipo de coisa. Hotel que tem 2 públicos. Sim, muitas vezes é muito confuso. Eu trabalhei num hotel no Nordeste,
que hoje, eu posso até falar a marca, porque hoje já nem tem mais, tá certo? O hotel já foi comprado, já foi fechado, já foi renovado, já é outra coisa, mas eram os hotéis 4 rodas no Nordeste, né? E eu trabalhei no hotel 4 rodas de Recife, que na verdade é Recife Olinda, que ele ficava em Olinda, nem tem mais o hotel, já virou um empreendimento residencial, né? E era um resort, isso lá nos idos de 1986, 87, quando a coisa estava começando ainda lá, a hotelaria no Nordeste. Era o primeiro hotel 5 estrelas do Nordeste, eram os hotéis 4 rodas, tá certo? Que nem se compara com os 5 estrelas de hoje, né? E o grande problema daquele hotel era exatamente esse, ele tinha 2 públicos. Ele tinha o público de turismo de lazer, que ia muitos grupos, estrangeiros inclusive, que iam frequentar o hotel, mas ele também, em sendo um dos melhores hotéis da cidade, se não o melhor, porque apesar de ficar em Olinda, ele servia também a Recife, porque é muito próximo, tá certo? Então, ele também servia, ele era um hotel de business. Então, existia um conflito muito grande, porque o hóspede que vinha lá a negócios, tá certo? Muitas vezes era incomodado pelo público. Imagine um hóspede a negócio que desce para tomar café da manhã, tá certo? Que é rapidez, que é coisa, porque quer tomar o café da manhã, se preparar, não sei o quê, para sair, para ter uma reunião, ele está em Olinda, ele tem que ir até Recife para ter reunião, e de repente ele encontrava um grupo de turistas, todo mundo tomando café na mesma hora que ele, com fila para entrar no coffee shop, tá certo? É uma crise danada. Então, e o comportamento, né? O comportamento do turismo de lazer, isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu acho que esse ano eu devo ter ficado uns 30 hotéis, assim, foi bem alta a minha cota. E muitos deles ainda com essa situação. É muito difícil. O comportamento pessoal chega de noite, grita, tem criança, faz barulho no corredor. Eventualmente você tem isolamento acústico, mas nem sempre funciona. Né? Esse problema do café na manhã é clássico. Né? Ou então você tem que fazer o check-out e tem um monte de gente pedindo informação, ocupando, né? Se não tem concierge, eles estão ali com os recepcionistas. Essa dualidade é muito difícil no posicionamento, se for um hotel hoje que se pretenda muito profissional, que pretenda entregar de fato um grande serviço e quer ter esses 2 públicos, ou precisa ter esses 2 públicos, ele tem que, hoje em dia, ele tem que fazer uma certa separação no atendimento para poder dar para cada um dos públicos um atendimento mais especializado, porque senão ele, sem dúvida nenhuma, nas avaliações, vai ter avaliação negativa dos 2 lados. Com certeza. E tanto que é importante algumas dessas OTAs que colocam a opinião do turista de negócio, eu acho isso super útil, e a da família, né? Então, você pode ver os seus pares. Quando você está escolhendo um hotel, você ver com seus pares, eu estou aqui a negócio, deixa eu ver como é que as pessoas de negócio avaliam ele, né? Porque a visão geral, claro que o de negócio vai ser suplantado claro não, mas pode acontecer de ser suplantada a nota para o lazer, porque a ótica do lazer, a ótica do lazer ele é perto, mas a ótica do negócio ele é longe, né? Porque eu estou longe do meu centro de eventos. E aí eu queria que você comentasse uma outra questão que veio muito forte no pós-pandemia, e eu acho que é um dilema da hotelaria também, e é bom a gente esclarecer. No pós-pandemia, depois que teve a vacina, a gente tinha autorização para fazer os eventos, tinha os espaços de eventos disponíveis, e a gente tinha aquele boom do lazer, lembra, Keila? Que era todo mundo com aquela demanda reprimida querendo ir, e os hotéis não queriam fazer, não tinham como fazer evento. A viagem da vingança. A viagem da vingança, né? Revenge. Assim, não tinha como os hotéis acomodarem e as pessoas estavam pagando qualquer tarifa. Então, você tem os espaços para eventos, você tem o desejo da diversificação, você tem os promotores de evento também reprimidos ali na vingança, né? Na fase da vingança. E você não tem... fica difícil para a hotelaria se posicionar a favor do evento, porque a permanência do lazer em alguns lugares ainda é maior, né? E é um dilema. Então, nem todos os resorts, os eventos são interessantes para esse público, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, porque é uma situação que hoje a gente está vivenciando, a gente está com uma nova sobrecarga de ocupação em alguns destinos turísticos, e alguns resorts que têm espaços para eventos nem querem receber, porque as pessoas estão ficando uma permanência média de 6 dias.
E Mas o você diz a permanência média das famílias, você disse? das famílias, Que vão no por isso? lazer. E o evento quebra isso, né? O evento Porque o quebra evento isso. não vai chegar nos 6 dias. É, A é, gente consegue chegar a 3, 4, né? O máximo. É. E aí você tem. Ele olha para aquele produto do evento, que vai vir uma vez só. E ele não se torna tão interessante. É. Né? Aí vai muito de qual equipamento você tem, né? Se você pegar um hotel que é muito marcado posicionado para eventos, que tem espaços enormes de eventos, ele vai ter que se definir, tá certo? De como é que ele vai fazer, porque ele não pode ficar sem ter Vazio. tem 600 apartamentos, não sei quantos mil metros quadrados de área de eventos e tudo mais, ele vai ter que trabalhar isso daí. Aí ele vai ter que saber se restringir um pouco para essa questão da família. Leva essa questão da família para períodos onde você não tem eventos, para finais de semana onde você não tem os eventos, ou se você tem eventos, então restringe um pouco o que você vai receber de grupos turísticos ou de famílias, tá certo? Eu acho que vai muito de como é que você administra essa sua área comercial, tá certo? Como é que você vai fazer essa distribuição. Isso tudo faz parte da estratégia da comercialização e operacionalização do hotel, porque isso tudo tem impacto na tua qualidade. Né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho daquele assunto que todo mundo gosta, da Runtex, da importância Vamos dos sim. hotéis? Vamos lá. Vamos aproveitar Orlando aqui. Vamos lá, Orlando. Queria que você trouxesse um pouquinho, né, quando você trouxe, né, o Tony para assumir a presidência executiva do Visit São Paulo, trouxe sim, então, né, existia aquela história de que foi instituído lá pelo João Dória, né, quando começou o Runtex. Contasse um pouquinho dessa história de como que você, enquanto você esteve como presidente do Conselho de Administração do Visit São Paulo, né, como que foi trazer isso para o Convention Bureau de São Paulo? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa história para a gente. Então, aqui vai um certo lamento, né? Eu fico indignado ainda, principalmente aqui no Brasil, né? Que os hotéis ainda tenham resistência de participar dos Convention Bureau e de participar de um movimento que não tem custo para eles, hotéis. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, entende? Entendo algumas dificuldades, esse país aqui é louco para criar burocracias e dificuldades para quem trabalha e para quem empreende, tá certo? Eu entendo que tem alguma dificuldade, mas ainda assim, tá certo? Eu não consigo entender por que os hotéis têm tanta dificuldade, tanta resistência em apoiar os Convention Bureau. Eu não estou falando do Convention Bureau de São Paulo, estou falando do Convention Bureau do Brasil, de qualquer lugar. Porque a sistemática é a mesma. É a mesma coisa, tá certo? Por que eu digo isso? Porque a hotelaria, ela é que permite fazer aquele movimento que foi em Detroit, de que a pessoa venha para aquela cidade e fique na cidade. Até porque a hotelaria, hoje em dia, tem espaço para eventos, como a gente estava falando, espaço para convenções, tá certo? Ou está próximo a um espaço de evento e convenções, tá certo? Então, é essa hotelaria que potencializa o fluxo de visitantes para a cidade, tá certo? Ora, se essa hotelaria é que potencializa, ela é que se beneficia dessa questão, tá certo? Ela beneficia a cidade, o destino, mas ela se beneficia desse fluxo que vem para o destino. Ora, se ela se beneficia e tem um mecanismo que ela pode ajudar essa entidade, que no caso aqui de São Paulo, eu visito São Paulo, mas os Convention Bureau em geral, essa entidade que vai atrás desses turistas, entre aspas, tá certo? Para virem para esse destino, se essa entidade faz esse trabalho, ela precisa ser financiada. Isso aí não cai do céu, tá certo? Exato. E a melhor maneira de financiar isso daí é exatamente que essas pessoas que vêm se hospedar na cidade possam pagar uma taxa, tá certo? E a taxa uma contribuição, é uma contribuição, tá certo? E que ela não é obrigatória, né? Ela é facultativa. O único trabalho é o hotel cobrar isso e repassar uma parte disso para o Convention Bureau. Ou seja, o hotel não tem custo nenhum disso daí, tá certo? Ele apenas pega um valor, reduz esse valor, os impostos que ele tem que pagar, porque tem que entrar como receita do hotel, sim, tá certo? E a diferença líquida, ela faz uma doação, é uma coisa de doação para a entidade que trabalha para aumentar o fluxo de visitante. Então, eu não consigo entender o porquê da resistência dos hotéis fazerem isso. Indo lá, quando eu fui presidente do conselho, o Convention Bureau de São Paulo estava com grandes problemas. Tá? Então, grandes problemas. A hotelaria não estava acreditando no convention, tinha lá suas crises, tinha crise de mercado também, do hoteleiro, tinha um monte de coisas, né? E o primeiro trabalho que eu e o Tony montamos
foi exatamente de fazer voltar a hotelaria toda para o Convention Bureau, ou seja, de novamente esses hotéis, e principalmente os grandes hotéis foram os primeiros que deixaram de participar do Convention Bureau, tá certo? Tanto de participar como entidade, como associados, como não recolhiam mais o room tax dos hóspedes. Então, meu primeiro trabalho, eu na época era o diretor de operações da maior rede hoteleira aqui de São Paulo, tá certo? Eu tinha a obrigação moral de fazer isso acontecer, tá certo? Aliás, por isso até que eles me indicaram, pediram que eu fosse presidente, tá certo? Falaram, se você for presidente, você vai trazer a hotelaria de volta aqui para o Convention. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Foi trazer toda a hotelaria de volta para o Convention Bureau, como associados e principalmente como contribuidores financeiros do governo, ou seja, passarem a cobrar efetivamente o room tax dos hóspedes, ainda que facultativo, e a diferença líquida dos impostos, passar esse dinheiro para o Convention, que foi o que ajudou a financiar o Convention, desenvolver e fazer com que é o Convention hoje. Então, esse foi talvez um grande legado. Isso. Que época foi? 2005. 2005 houve esse momento de migração. Eu fiquei de 2005 a 2009. Eu fiquei 2 mandatos, porque lá são 2 anos de mandato, acho que pelo menos era isso, não sei se é isso hoje. Então, eu fiquei 2005 a 2007, 2007 a 2009. E o primeiro trabalho, de 2005 a 2007, o primeiro deles foi isso. Foi estabelecer de que nós tínhamos que trazer a hotelaria de volta para o Convention Bureau, seja para dar peso específico para o Convention Bureau, seja para também trazer a parte financeira de volta para o Convention, sem o que a gente não conseguiria fazer nenhuma ação de divulgação do destino, São Paulo e tudo mais, certo? Esse foi a gênese. É uma venda que precede a venda do hotel, né? Salvo raras exceções, assim, a tomada de decisão, a gente estava falando de captação de eventos, né? A tomada de decisão de uma captação de eventos não é para um hotel. É um hotel, eu tenho que ter hotéis, mas ele não é o protagonista da tomada de decisão da vinda de um congresso. O protagonista é o espaço, né, que tem que ser capaz de acolher com qualidade aquele grupo de pessoas. Então, quem é que vai fazer esta venda que precede a venda individual? E veio o evento, beleza, vamos competir entre a hotelaria por quem vai ser o hotel oficial ou quem vai entrar, né, quem entra no perfil desses participantes. Então, o Convention tem exatamente este propósito que ninguém tem sozinho. Por isso, aquele conceito de cooperativa de negócio que eu gosto muito, né? Que é todo mundo colaborando, e mais do que a cooperativa de negócio, eu gosto da competição, né? Às vezes colaboramos e às vezes competimos, mas nesse momento de marketing do destino, é o coletivo que tem que fazer. Senão, você acaba pulverizando um monte de dinheiro em iniciativas individuais e que não são uníssonos, não estão debaixo da mesma marca, da mesma bandeira, não tem força, né? Fica tudo muito dissipado dentro desse contexto. E a Runtex, que hoje, né, Orlando, é tão importante na viabilidade dos conventions bureaus. A grande maioria dos conventions bureaus aqui no Brasil, né, ainda é a principal fonte de receita, ainda né? é a principal fonte de receita. Eu queria destacar uma coisa, além de que a contribuição dos hotéis através da Runtex é o ponto fundamental para a manutenção dos conventions bureaus, sem dúvida nenhuma, né? Não há dúvida nenhuma. No Brasil é assim, tá certo? Em outros lugares do mundo, você tem o financiamento do convention bureau pela Coca-Cola, pela indústria isso que está na cidade e tal. Aqui a gente não conseguiu esse estado da arte ainda. Acho que tem que trabalhar nisso, tá certo? Porque seria importante que players desse tamanho, por exemplo, numa cidade como São Paulo, achassem que é fundamental que ela estando em São Paulo, que ela contribuísse para fazer com que ajudasse a divulgar o destino São Paulo. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que é muito importante, é que essa verba que vem dos hotéis através do Runtex para o Convention Bureau, para entidades como o Convention Bureau, que faz a divulgação do destino, a captação de eventos e tudo mais, é uma coisa de iniciativa privada. Porque a alternativa a isso daí é ruim, tá certo? A gente aprendeu já isso na vida, certo? A alternativa para isso daí virar uma verba pública, virar uma taxa de serviço pública, que vai para o fundo único do governo. E a partir do momento que entra nesse fundo, desaparece a possibilidade de o município fazer alguma ação específica para o turismo,
de destino tal, através de uma verba pública, é muito pequena, porque quando entra no cofre único, no caixa único, não tem dinheiro carimbado ali, tá certo? E é muito difícil você falar, não, eu vou tirar o dinheiro, mas falta para educação. Então não tiro o dinheiro para o turismo, porque falta para educação. Então, a alternativa é ruim. A melhor alternativa é a iniciativa privada, através dos hotéis, financiar os Convention Bureau através de uma taxa facultativa, e essa taxa facultativa permite que os Convention Bureau trabalhem para o destino e para os próprios hotéis. O que aconteceu, inclusive, com Gramado, né, Vanessa? Agora, recentemente, que caiu, que era lei em Gramado, e agora eles estão tendo que readequar o Rontex, fazer um novo termo de associação com os hotéis, para voltar o recolhimento do Rontex para o Convention Bureau. A gente testemunhou isso em alguns outros destinos que também tiveram essa iniciativa, e que bom, né, que isso retorna para a iniciativa privada, como você falou. Eu até ia deixar essa fala dele, que foi tão perfeita, como nosso encerramento, né, porque é justamente aquilo que a gente precisa, de pessoas entusiastas e pessoas tecnicamente qualificadas, como é a sua visão, né, Orlando? E também fica aqui o nosso desejo, vamos lá, que a gente tenha conseguido sensibilizar alguém das indústrias, principalmente aquelas que não são do turismo, mas que são associadas ao turismo e que se beneficiam, né, por tabela com a atividade turística, de entrarem como os nossos patrocinadores, né? Vou te deixar ali uma frasezinha final, vamos lá, que a gente está sendo assistido por muitos hoteleiros que estão na dúvida. Deixa um recadinho para eles, para a gente fechar. Principalmente para os que não são associados, né? Que estão em dúvida, assim, quanto você acredita no Convention? Eu acredito que a pessoa que tem um hotel num determinado destino, a coisa mais importante para ele é pensar no fluxo de visitantes e turistas para aquele destino, certo? Ele sozinho não consegue interferir nesse fluxo. Quem interfere nesse fluxo são aqueles que conseguem criar negócios ou atrações na cidade que faz com que as pessoas venham. A pessoa não necessariamente vem só por causa do hotel, certo? Mas o hotel vai se beneficiar desde que as pessoas venham para a cidade. Tá ótimo, foi fantástico. Perfeita. Orlando, muito obrigada a você por todo o seu trabalho, a gente já agradeceu, e agora eu vou agradecer mais ainda depois desse podcast, porque a gente produziu aqui um conteúdo que é muito precioso e que eu tenho certeza que vai ser muito inspirador. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Orlando, muito obrigada também, um agradecimento muito especial aqui ao Paulo Ventura, nosso grande parceiro também, por ceder aqui esse espaço tão maravilhoso. Parabéns aqui pela reforma, de contribuir aqui com o nosso programa Unipod. Nosso patrocinador, né? Na segunda edição. Obrigada, Expo Center Norte.